Olá, bem-vindos à meia-noite da semana, a leitura do trecho de Bo, que significa literalmente venha. A nossa leitura abre justamente, dando sequência à narrativa da história dos judeus no Egito e da história do Êxodo, né? Nós comentávamos da última vez, na última semana, que nós tínhamos aqui o relato das pragas. 7 pragas foram trazidas na leitura, no trecho da semana passada, e agora nós temos as 3 últimas pragas, que são os gafanhotos, a escuridão e, por fim, a morte dos primogênitos, que vai fechar essa sequência de eventos que pressionam o faraó na direção da liberdade, da saída dos hebreus do Egito. O que é muito interessante para nós, da maneira que nós estamos fazendo essas leituras, é que esse trecho se inicia justamente com um comando que tem uma conexão, se vincula com o comando do passado e que nos dá muito o entendimento do meio, da situação que está sendo aqui abordada pelo nosso texto. Lembram que lá atrás, quando nós estávamos nos textos de Gênesis, o patriarca Abraão recebe um comando que é ler, em hebraico quer dizer vá. E agora o título dessa leitura é Bo, vem. Então é interessante esses 2 movimentos que de alguma forma eles têm uma relação com a mudança de meio que nós falamos. Lembrarmos, o livro de Gênesis está falando sobre matriarcas e patriarcas, e o patriarca, tal qual os nossos pais, as nossas mães, eles têm a função de gerar, agregar valor ao ser humano, de apontar valores que nos formam e que têm a função materna, paterna dos pais ali designada por essa responsabilidade,
essas atribuições. E é bem claro o movimento, né? Abraão, ele vai, né? Ele faz um movimento externo, que é esse movimento de apontamento, né? Como um pai e uma mãe fazem, que nos indicam caminhos, que trilham para nós uma caminhada que nós às vezes até mesmo rompemos com elas, mas sempre essa caminhada ela é a base do nosso começo, seja por dar continuidade, prosseguir esse caminho, ou seja por fazer uma outra, né? Temos ali uma encruzilhada e fazemos a nossa escolha geracional do caminho que a gente vai realizar. Tudo isso é para fora, é uma jornada, é uma caminhada em direção a uma nova terra, o descobrimento de um novo espaço, né? Aqui é interessante, ali um espaço que também já tinha essa qualidade de ser um espaço mais amplo, mais evoluído, mais habilitado, né, às potências humanas. Mas nessa direção de saída e que é, digamos assim, a construção talvez aí da liderança e da história nessa caminhada, nessa jornada. No livro de Êxodo, nesse segundo livro, nós havíamos falado que aqui o movimento e a realidade, ela é agora comandada não por um patriarca, mas ela é comandada por um Rav, por um Moré, por um professor. Moisés é aqui o nosso personagem que tem as incumbências claras e típicas desse ambiente que nós estamos agora. E esse ambiente, ele é um ambiente não de ir a nenhum lugar externo, senão que é de vir. Né? Então, o texto abre dessa forma estranha, Bo el Paró, vá em direção a esse personagem que é o epicentro de uma força muito, muito presente nas nossas vidas e que é uma força que, de alguma maneira, ela atua, né? Ela faz um contraponto a uma outra força que o ser humano tem como capacitação. A força do faraó, a força do Egito, ela é uma força animal. Não é à toa que no Egito as vacas, principalmente os felinos, o gato, são o símbolo, a serpente, são todos animais. A serpente era, fora, digamos, dessa visão mais moderna de que os reis dos animais era o leão. No passado havia muito a sensação de que a serpente era a rainha do mundo animal. Talvez porque ela ainda tinha toda a construção de uma mentalidade reptiliana, né, que é uma mentalidade que todos nós trazemos dentro de nós, dessa força animal, dessa percepção do quanto o animal em nós ainda cultuamos, ou mais do que cultuamos, está no centro da nossa percepção da vida, uma percepção animal. De certa maneira, essa é a grande contraposição que vai se tentar fazer nessa construção literária, né, de uma adversidade entre Deus e o faraó, né, entre uma nova visão de mundo e essa visão de mundo que representa o Egito, o lugar estreito. Nós falamos disso na semana passada. O lugar estreito é um lugar que ele já não atende mais à vida. Ele é uma organização que tem poder envolvido, por isso ele consegue gerar fronteiras, limites e se impor, né? E esse lugar estreito, ele é muito cativante para todos nós, porque ele representa uma força, uma potência animal
quando a potência humana ela é mais ampla e demanda que você ultrapasse esses desejos. Então, assim, o verbo, né, vir, ao invés do verbo ir, ele representa um movimento para dentro. É isso que faz um professor, tá? Diferente de um guia que diz, por essa estrada, vamos até essa terra, né? O professor, ele não forma com um olhar, digamos assim, do genitor, né? que apresenta caminhos, apresenta possibilidades de caminhos, que, como eu disse, podem ser até rompidos, mas eles são rompidos a partir de um caminho que já existe. Então, o professor, ele não faz isso. O professor, ele transforma, ele vai para dentro e ele aproxima a pessoa justamente de um embate, de um combate interno. Né? O desafio não são os desafios da jornada, né? Não são os testes que o caminho, a falta de alimento por conta de uma seca, o fato de encontrar um adversário físico, né? Todo esse embate, ele não é do lado de fora, como eram os embates, muitas vezes que a gente via no texto de Gênesis. E lá, muitas vezes, o embate era até mesmo dentro da família, né? Onde o outro, né? esse personagem do irmão, dos próprios personagens da família, eles constituíam esses embates do lado de fora. Aqui agora nós estamos falando de uma batalha com um outro personagem. Não tem Ismael, que é uma rivalidade, não tem Esaú, que é uma rivalidade, não tem as rivalidades entre os irmãos, não tem a vulnerabilidade do caminho, né, da estrada que experimenta Abraão. Existem aqui as questões da interioridade do ser humano. Como é que o ser humano briga, né? E a gente já tinha tido algum tipo de indicação sobre isso na briga que que Jacó, né? Que Jacó realiza com aquele anjo, que também é um anjo externo, já apontando para alguma grandeza que também refletia valores internos. Mas ali é mais, de novo, dessa formação de valores, né? E a partir desses valores, aqueles embates todos que a realidade externa demanda. Nesse momento aqui, o personagem ele vai se mostrar interno. Como a gente sabe disso? Primeiro, por essa inversão, apesar de ser uma construção, digamos assim, linguística, Bo el Paró, vá até o faraó, né? Vá até ele, mas venha até o faraó, que é como está literalmente apresentado o verbo. Né? Não é de ir, mas é de vir. Então, é um convite a esse movimento, essa jornada interna e o encontro com o seu faraó. O que seria o seu faraó? O seu faraó é o epicentro, o headquarters, é o lugar da onde se comandam todas as suas limitações, suas fraquezas, suas dimensões pequenas, e que cada um de nós tem que se livrar. Falamos isso na semana passada, de como, de alguma maneira, a gente está aqui construindo uma relação com os nossos vícios, com as nossas dependências, né? E isso é bem claro na tradição judaica quando é deslocado do momento só histórico, né, dos hebreus com os egípcios, e é dito, né, Bechol Dor Vador, a cada geração, nós temos que nos perceber, nos ver, Keilo, né, como se nós tivéssemos
nós próprios tivéssemos saído do Egito. Então, essa referência, como assim sair do Egito? Eu nunca fui ao Egito, né? Então, como eu vou sair do Egito? Obviamente, nós estamos falando de uma dimensão simbólica, desse lugar estreito. Como você sai dos lugares estreitos? Por que eles se constroem? E como que você descobre esses lugares estreitos? Como você faz para sair desses lugares estreitos? É sobre isso que está essa nova plataforma de entendimentos do livro de Êxodo. Então, vamos primeiro voltar e talvez identificar melhor exatamente o que é uma dependência. O que é cair numa força gravitacional faraônica do qual você não consegue sair. Todo esse, digamos assim, o recurso que o livro de Êxodo vai utilizar, e a gente vai ver isso mais à frente quando a gente estiver vendo o recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que nós já referenciamos, esses 10 mandamentos estão em contraposição a essas 10 pragas, né? Contraposição no sentido que há um vínculo, não só numérico, mas processual, em dois movimentos diferentes. Um é um movimento de como que você fica aprisionado no lugar limitado, lugar estreito, e o outro é como que você se expande, né, num processo, né, ao inverso das pragas que vão aprofundando essa escravidão, esse apertamento, né, essa estreiteza que vai sendo essa experiência de vício, de não poder sair, você está tão prisioneiro de uma força gravitacional que você não tem ali os motores, né, o foguete para poder sair fora dessa esfera de atração que esse lugar estreito tem. Então é muito importante a gente perceber como que se constrói esse lugar estreito. Se a gente para pensar um pouco nos símbolos do Egito, e eu não quero aqui minimizar a civilização egípcia, é uma civilização linda, do qual nós aproveitamos muitas, né, não só tecnologias, mas existem várias visões poéticas, etc. Então não se trata realmente aqui de tentar, digamos assim, nessa polêmica, né, fazer essa leitura assim tão preconceituosa entre bom e mal, né, entre, né, essa dicotomia que é pequena, né? Mas há sim, eu acho que uma simbologia aqui bastante clara de perigos que certas perspectivas da civilização egípcia, que tem muito a ver com a nossa, né? E nós já comentamos isso, de como elas se relacionam com o ser humano, como elas podem ser, no que elas têm de positivo, elas podem também produzir efeitos negativos, que são eles que estão sendo contrapostos por Deus. Se a gente presta atenção nesses símbolos do Egito, já falamos da força animal, nessa quase deificação desse desejo animal, que é uma potência presente no ser humano e que está diretamente relacionada a esse drive, esse ímpeto animal que nós temos, que se guia principalmente por duas grandezas animais, né, que é o olhar representando aqui também o faro, né, são os sentidos e os sentimentos. Essa é a grande potência dos animais. Os animais escutam, os animais, na verdade não escutam, eles ouvem, os animais ouvem, eles veem, eles cheiram, né, eles sentem o paladar.
os sentidos são muito importantes para o animal e as suas potências. E os sentimentos também, porque os animais têm um coração, e esse coração ele estabelece emoções, né, de medo, de raiva. Essas emoções todas, elas são do mundo animal, elas têm a ver com o coração. Então, os olhos representando os sentidos e o coração representando os sentimentos são a grande potência animal. Obviamente que o ser humano ele é um animal com olhos, sentidos e com coração, sentimentos, mas o ser humano possui uma potência da qual a gente vai falar, que são os pensamentos, a possibilidade racional, intelectual do ser humano, que existe em alguma grandeza em todos os animais, existem às vezes em certas especificidades da inteligência, até grandezas maiores em determinadas espécies, mas não coordenada, né, com um senso de si, uma consciência que permite que esse atributo do pensamento seja realmente uma potência, e foi o que fez o ser humano se expandir, né, e ganhar espaço como uma espécie diferente, diferenciada das outras espécies. Então, assim, é o olhar que vai estar ali representado pelos sentidos, né? E os olhos, né? Isso que está tão presente no que é pictório, nos ícones do Egito, é o olho, né? E o olho é o desejo, o olho é os sentidos, e o olho conecta com o coração, e eles têm vida própria, né? Todos nós, esse é, na verdade, o grande faraó. O grande faraó é que a potência animal, que pode nos manter escravizados, limitados, estreitados, ela é enorme. E ela se apresenta exatamente com esse imaginário do faraó, que é um imaginário de uma potência divina, onipotência, né, que vem do nosso... se a gente deixar o nosso intelecto funcionar apenas, né, motivado pelos olhos e pelo coração, nós queremos ser duas coisas. Né? Temos a potência de um rei, de um deus, né? O faraó queria ter, não ser só um rei, mas ter a potência de ser um deus, e os outros símbolos que fazem parte do próprio Egito. Né? O cajado, aquele cajado cruzado, né? Que representa o poder e a nobreza, né? Aquela cruz, né? Específica que existe no Egito, que representa a ressurreição, né? E a fênix, né? E o escaravelho, que são também representações da ressurreição, né? De vencer a morte. Então todos esses estão conectados com essa força muito potente dentro do ser humano, mas de todos os seres animais, que é por via dos seus olhos, dos sentidos, e por via do seu coração, os seus sentimentos, querer ser potente como um Deus e ser eterno como um Deus. As duas coisas o faraó tenta fazer: exercer o poder de um Deus e viver eternamente, mesmo que seja mumificado depois da morte, à espera, né, da sua ressurreição, como um vínculo entre essa vida e alguma vida que vai reaparecer. Então, esses desejos humanos, que é atender às nossas vontades, né? A gente quer ser um rei Deus
por conta do nosso olhar. Então a gente vê uma coisa, eu quero essa coisa, a gente quer tudo que os olhos veem, né, a gente gostaria de ter o poder para atender os nossos sentidos. Né? Esse é um apontamento animal em todos nós. Então, o que vai representar para o ser humano uma escravidão? Quando o ser humano não consegue se elevar à potência máxima, otimizar o seu ser humano, né, ele fica prisioneiro de um lugar estreito. Por que ele é estreito? Ele tem muitas qualidades, muitos prazeres associados a esse lugar estreito, mas por ele ser menor do que a sua potência, né, ele vai representar sempre uma limitação, alguma coisa que não foi atingida, alcançada. Então, assim, essa é a razão pela qual a gente se escraviza aos nossos hábitos e aos nossos vícios. E se você está pensando que eu estou falando somente daqueles lugares extremos onde as pessoas começam a se destruir por conta de drogas, ou seja lá que outro vício autodestrutivo que vai às raias, né, de perder toda a sua... todo o seu sustento e a sua saúde, essas coisas muito graves, mas na verdade todos nós ficamos num lugar estreito por conta de pequenos vícios, né? São os vícios que não são tão destrutivos, mas, né, vão do fumo, vão dos nossos celulares, quando a gente não consegue mais ser dono do próprio tempo, da expectativa dos outros, são tantas as possibilidades de nos levar a esse lugar somente de atendimento aos olhos e ao coração. Então, a grande batalha que está havendo aqui é uma batalha onde o contrário, né, nós vamos dizer assim, é um embate, Deus representa o contrário do faraó. O que é o contrário do faraó? Né? Lá no texto, na semana passada, quando Deus se apresenta, nós nem falamos sobre isso, quando Moisés pergunta a Deus qual o seu nome, Deus coloca o seu nome e diz, Erie Asher Erie, eu serei o que eu serei. Né? Deus é uma potência, é a força que o ser humano deve mimificar e que existe de potencial, imagem e semelhança no ser humano, que é justamente essa de que você pode ser outra coisa, que o status quo, isso que foi estabelecido e onde você vive, que em dado momento pode ter sido uma conquista, mas que com o passar do tempo pode e normalmente se transforma num lugar estreito, que está atendendo somente aos seus olhos e ao seu coração, a batalha, a grande batalha, é justamente para poder encontrar caminhos de ser o que você é, tal qual o Criador. Então, essa possibilidade de que nenhum status quo é o final da história, ou o final do próprio desenvolvimento humano, né? Esse chamado a uma plasticidade, lembram dessa palavra? Uma plasticidade onde a transformação, a mudança, ela é fundamental, está aqui presente nessa força divina que entra em embate com esse faraó que quer dizer, não, as coisas são como são, aceita como elas são, e todo esse movimento que nos faz ficar rendidos ao lugar confortável e ao lugar que nos parece oferecer aos olhos e ao coração, e a gente tem medo de arriscar e perder as benesses ou as coisas que estão ali constituídas nesse establishment, né, que a gente avaliza e que a gente diz, minha vida é assim, essa é a normalidade, é assim que é a vida. Então esse é o grande embate, né? E é bonito na história
das pragas, porque lembram que as 5 primeiras pragas, elas têm ali é muito parecido como que se você fica preso pela gravidade do lugar estreito. As 5 primeiras pragas, elas são pragas menores, né? Elas atrapalham a vida e elas estão ali só como representando a nossa, em hebraico a gente usa essa palavra akshanut, quer dizer, a nossa teimosia. A teimosia é um recurso muito interessante desse lugar estreito. Né? Quando a gente não quer abrir a cabeça, quando a gente não quer abrir possibilidades, a gente usa o recurso de sermos teimosos. Akshan, ali presente alguma coisa da palavra caché, né? De ser duro. Lembram que o faraó, e Deus diz isso, eu vou em dado momento, eu vou endurecer o coração do faraó. Então o faraó, ele tem até a 5ª praga a possibilidade do livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, ele vai ficando cada vez mais reduzido. Né? Da 5ª praga em diante, até a 10ª, você já não tem mais ali essa expressão, Vayechazek lev paró, e ele fortaleceu e endureceu. Né? Primeiro ele endurece, é um coração de teimosia. E a partir de um momento, ele é um coração que ele está ali aprisionado a essa força. É um coração que tem tanta potência que é ele que dita as coisas. Então, assim, as vontades, né, o mundo dos olhos e do coração tomam conta da sua existência e você não tem uma forma de brigar, né, e sair dessa força gravitacional do vício. Né? É sobre isso que o grande embate. Né? O que vai acontecer no final desse embate, quando o faraó perde, que é o mundo da visão, do olhar, né? Dos sentimentos atrelados dos sentidos atrelados aos sentimentos, quando houver essa derrocada, os hebreus vão ser levados ao Monte Sinai e vai ser ensinado a eles um terceiro elemento que não são o coração e que não é mais os sentidos, que é justamente a escuta. A escuta, ela não é o ouvir é um sentido. A escuta é quando você, por isso que você diz a uma pessoa quando ela não está te entendendo, peraí, me escuta. Escuta significa processar alguma coisa por via do pensamento. A escuta, ela é o acordar, o chamamento ao pensar. Então, quando no Monte Sinai nós vamos falar de Aseret Adibrot, os 10, não é mandamentos, as 10 falas que esperam daquele povo agora que está liberto do olho e do coração, é esperado deles que eles escutem as 10 falas. As 10 pragas, elas são do universo do olho e do coração. As 10 falas são do universo da escuta. E aqui vem algo muito fundamental. O nosso pensamento, ele é o lugar aonde é possível acessar a potência humana, diferente da nossa potência apenas animal. E o pensamento, nós mesmos temos tão poucas vezes reflexão sobre o pensamento. Nós achamos que o pensamento é algo incontrolável, porque o pensamento ele vem, né, ele surge, ele nem sabe de onde vem, às vezes a gente fala qualquer coisa e vem de algum lugar. Né? Ao mesmo tempo, o nosso pensamento, ele é onde acontecem os nossos livre-arbítrios. Nós podemos ter pensamentos que não são controlados. Ao mesmo tempo, nos pensamentos, nós podemos controlá-los, filtrá-los. Não o pensar é autônomo.
Mas quando a gente pensa alguma coisa autônoma, a gente pode pensar ou evocar um pensamento, um outro pensamento, que pode se contrapor ao pensamento. Não acontece isso no coração. Quando o coração tem um sentimento, né, ele só cabe um sentimento naquele momento. Então, você tentar acordar uma pessoa que está com raiva, diz, para de ficar com raiva, fica com amor, né, por via do coração, isso é quase que um absurdo, porque a pessoa está vivendo um sentimento. O olhar também, os sentidos, eles não têm como contrapor. Se você vê alguma coisa que você quer, você pode sim contrapor no pensamento, no olhar. Você desejou, está desejado. Então, assim, o único espaço da potência humana é o pensamento. E o pensamento, ele vai ter que se opor. Não é no se opor no sentido de anular ou oprimir, mas é no sentido de fazer uma contraposição e poder permitir que o ser humano viva num lugar mais amplo do que somente no atendimento ao seu olho, né, ao seu olhar e seus sentidos e o seu coração, os seus sentimentos. Essa é a grande batalha que está acontecendo aqui. O viciado, que é aquele que não consegue sair da visão do faraó, que é uma visão de consumo, né? A tecnologia do Egito, ela é muito bem-vinda. A sabedoria do Egito, ela é muito bem-vinda. O desejo de consumo, o desejo, esse animal de consumo, que não tem uma grandeza, muitas vezes, que transcende para esse lugar humano, né? E de novo aqui eu estou exagerando, né? E não estou talvez aqui estratificando a civilização egípcia, mas como talvez a gente pudesse criticar a nossa civilização capitalista, que tem tantas e tantas grandezas, mas tem uma fragilidade né, muito grande, porque está sempre favorecendo o olhar e o coração, e se a gente não tiver uma boa medida de inteligência, né, esse capitalismo ele se transforma em selvagem, e ele é tão selvagem quanto a selva, quanto a natureza. A gente regride para um lugar animal. Então, assim, para que haja esse capitalismo que é uma livre relação com os desejos e os sentimentos humanos, que representam uma forma de liberdade, há necessidade de contrapesos, há necessidade de um controle externo que é por via do pensamento, por via da inteligência. E o faraó representa exatamente isso. É essa grande batalha que está havendo, né? E as nossas pragas que são fechadas agora, elas mostram, né? Eu acho até que há um detalhe, digamos assim, literário muito interessante, que a última das pragas, né, ela não só, obviamente, ela mexe com o coração do faraó, porque morre o primogênito e morrem todos os primogênitos, né, mas ela é quase que uma alusão regressiva. Lembram que Abraão, ele ultrapassa o sacrifício do primogênito, né, ele ultrapassa o sacrifício de Isaac. E ao fazer isso, ele é como se a gente agora estivesse lendo uma regressão. O faraó é uma regressão. O caminho ali teimoso, o caminho viciado do faraó, que não consegue sair do seu coração e do seu olhar, tá? Ele faz o ser humano voltar atrás, há uma regressão. Nem toda evolução, mesmo que ela seja técnica, tecnológica, ela não necessariamente representa uma evolução, ela pode ser uma involução, e que está aqui caracterizado num Egito que está matando, sacrificando seus primogênitos nessas circunstâncias todas aqui literárias que a gente está vendo. Então, a saída do Egito é a saída desse lugar estreito, onde só há sentidos e sentimentos e o pensar que leva à escuta. E reparem que lindo é isso. No Monte Sinai, as escutas que vão, na verdade, se contrapor a todos
as grandezas, né? O Monte Sinai é o contrário da pirâmide. É uma montanha, mas a montanha não tem valor nenhum pela grandeza, né? Ninguém está ali porque a montanha é uau, que montanha incrível, que força tem essa montanha. Eles estão ali porque dali emanam falas que permitem as pessoas escutarem. E ao escutarem, elas produzem a ética. Porque é muito interessante que a nossa fala e a nossa ação, né, que não são mais animais. A gente pode ter uma fala que é incontida, que é uma incontinência. Né? Então ela é um urro, ela é alguma coisa que fala estultices, tolices. Né? Mas a nossa fala verdadeira, ela deveria ser uma manifestação da escuta, do pensar. É ele que deveria falar para você. Quando você fala por você, há pensamento, há escuta, e deveria estar nesse lugar. E a sua ação também, ela não é uma ação impulsiva, animal, ela é o resultado de um pensar, ela é o resultado realmente de um ser humano que está pleno. Né? Então nossas falas e nossas ações, elas representam o nosso pensar, são elas que são a nossa assinatura na vida, na realidade, mas elas simplesmente denotam as escutas, o pensamento reflexivo que cada ser humano tem e que assim se manifesta na vida. Então é muito importante entender essa batalha entre Deus e Faraó. Ela é uma batalha não entre personagens do lado de fora, né? Essa razão, como a gente já falou isso, porque que Deus, do ponto de vista das potências externas, é como se, né, nós tivéssemos ali uma pessoa totalmente incapacitada e um onipotente batalhando. Não faz sentido essa batalha. Internamente faz sentido, porque ali são potências. Né? O faraó é uma potência regressiva do ser humano e Deus é o apontamento para o futuro. Aqui da potência humana, não regressão, mas progressão. É isso que é Rié, Asher Rié, eu serei o que serei. Não é o que foi, não é e não é o que, né, não é só o presente, não é o que está estabelecido. O presente não vai para trás, né, que seria muito ruim para a história de seres conscientes. Ele vai para uma construção, para um aperfeiçoamento. Essa é a grande batalha. E é essa batalha que vai produzir a ética. A ética não é uma relação externa da moral, né, que vai gerar simplesmente a lei, as leis que depois cada estado, cada constituição vai fazer. As falas, elas são a maneira de você escutar. E assim faz um professor com o seu aluno. Ele fala, e as falas do professor são escutadas, não ouvidas, escutadas pelos alunos. Quando os alunos escutam, eles estão sendo formados por dentro. Não como um pai e mãe que dizem vai por aqui ou vai por ali. Eles estão sendo formados criticamente, percebendo em si. Por isso o movimento é Bo el Paró. Vai em direção a essa força sua que está impedindo esse movimento progressivo, né? E está até propondo movimentos regressivos. Vai até o seu faraó e batalha com ele, através do seu pensamento, através das suas escutas. E aí sim, as suas ações e a sua fala, elas vão representar não o seu olho e o seu coração, elas vão representar a potência maior do ser humano, esse que foi e que tem qualidades próximas ou semelhantes à do Criador, que é transformador, que está em constante processo de aprendizado, né? Portanto, num movimento, como eu disse,
de refinamento, de avançar, ao invés desse movimento regressivo. Basicamente é essa a proposta dessa paraxá, desse trecho, né? Essa é o lugar onde a gente vai mais ou menos parar, né? A gente vai ter aqui justamente no trecho que a gente está lendo, não falamos sobre isso, a saída por si do Egito, depois da 10ª praga, né? E aí sim o faraó derrotado, ele ainda vai mais uma vez tentar impedir, mas os hebreus saem do Egito e eles fazem esse movimento que é a saída do vício. Ele é uma saída em que em dado momento você consegue se desapegar dessa força faraônica e ali tem uma pressa. Tem o que a gente chama berripazon. Eles saíram dali naquele instante. É quando abre uma janela, né, e ali a força gravitacional diminui e você tem que fazer essa saída, essa passagem, que obviamente no próximo capítulo a gente vai até ver graficamente com a passagem pelo mar, por essa simbologia de sair das dependências, dos hábitos, dos vícios que estão ali, todos eles amalgamados nesse centro duro faraônico de cada um de nós, né, que está ali por conta dessa força animal, uma força que nos pertence, que tem suas grandezas, mas que não pode nos representar sem com isso significar uma forma de escravidão, de limitação e estreiteza. Por isso, vá ao faraó, Bo el Paró, como sugere o início do nosso trecho. Uma boa semana, um bom Shabat a todos, nessa virada, nessa meia-noite do trecho de Bo.